Estamos começando mais um Vitrola, o programa onde contamos a história do Carnaval. Eu sou a Jade Teles. Eu sou o Rafael Cazé e hoje a gente vai falar sobre o ano de 1980. Está aqui a capa do vinil, como sempre, com a foto da campeã do ano anterior, a Mocidade Independente Padre Miguel, na frente um dos carros alegóricos do Arlindo Rodrigues e no verso vários casais de mestre-sala e porta-bandeira das escolas que iam desfilar em 80 e Soninho e Roxinho, casal campeão de 1979. Se liga porque o Vitrola está no ar. E estamos contando mais uma vez com a presença ilustre do Diogo Barros, do Samba Vivência. É isso aí, pessoal. Voltei. Vamos bater papo, vamos falar sobre o que a gente gosta. E foi um ano bom, né, Diogo? É um ano bom, um ano de sambas que se tornaram imortais e que a gente canta até hoje. E a gente começa pelo quê? As campeãs. Nada mais justo. 3 campeões é muita coisa. Esse ano tem essa característica diferente que eles não fizeram critério de desempate. Então a gente teve 3 empatadas no primeiro lugar e 3 empatadas no segundo lugar. Os 3 sambas campeões são 3 sambas que ficaram imortalizados, que a gente consegue, se a gente começar a puxar, todo mundo canta junto, porque sambas que realmente ficaram na memória das pessoas. As 3 escolas conquistaram notas máximas. Então, nada mais justo do que as 3 serem campeãs. Campeãs, claro. Hoje isso não seria possível porque existem diversos critérios de desempates, né? E até mesmo por um décimo a escola... Mas num caso desse aqui não teria jeito, né? Não. Se todos eles tiveram nota máxima... Não tem como, Não tinha como. Não ia fazer diferença nenhuma ter ou não um critério de desempate. É verdade. E aí, vamos começar com qual delas? Qual samba que você acha mais emblemático de das todos esses 3 campeãs? Esse negócio de qual samba mais emblemático é muito pessoal, né? Eu começaria com a Beija-Flor. A Beija-Flor, Eu gosto muito da Beija-Flor. Beija-Flor tem um enredo interessante, que é uma grande viagem do Joãozinho, mais uma grande viagem do Joãozinho 30, que nesse ano eu acho que ele ganha, sei lá, pela 7ª vez. Foi, né? O 7º título. O 7º título. E é uma grande viagem, ele vai contar ali algumas histórias infantis, mas a partir do ponto de vista de uma preta velha, ela que começa a contar a história para as crianças, né? E aí vai trazendo uma série de memórias infantis e de brincadeiras infantis. Lembra um pouquinho a Ilha quando falou de brinquedo e brincadeira, no que diz respeito às brincadeiras, e a Ilha também trouxe fábulas infantis. Então, em termos de fio condutor do enredo, lembra um pouco esse mesmo enredo. E foge um pouco daquela coisa mais etérea de Joãozinho 30, né? Assim, tipo do quadro lá do Bosch, por exemplo, ou de algum... Né? Pensando por esse lado, foge um pouco de alguns enredos dele, mas pensando na grande viagem que é você ter uma preta velha contando histórias e misturando essas histórias, aí é a grande loucura dele mesmo, né? Ele é realmente... Ele foi, nessa época, ele foi um cara imbatível, né? É o gênio, né? O gênio tem essas loucuras assim, e a gente viaja na loucura deles. É verdade. Então, vamos ouvir? Vamos puxar o samba. Preta velha imaginou outra história e vai contar. Preta velha já falou que nós vamos viajar galopando, galopando em cavalos alados. Chegamos ao país das maravilhas, iluminado pelo sol da meia-noite. Bela fantasia infantil, recebidos por soldadinhos de chumbo. Entramos na floresta encantada, brincamos com cataventos, pipas e peões, no enlace da barata e Dom Ratão, jogar xadrez, pique bandeira, pular carniça, tudo é brincadeira. Jogar xadrez, pique bandeira, pular carniça, tudo é brincadeira. Excelente samba, né? Podemos concordar. É lindo. E agora a gente vai falar da Portela, que ganhou o seu título de campeã depois de ficar 10 anos em jejum. Um jejum de 10 anos, é o 20º campeonato da Portela, né? Ela depois ganha o 21º, e aí tem um outro jejum muito grande, que todo portelense conhece, infelizmente.
Portela, que Mordida, do campeonato, que perdeu o campeonato anterior, vem com essa história de hoje tem marmelada, né? Que não deixa de ser uma cutucada aí, dizendo que ela, na verdade, perdeu porque é marmelada. Mas um enredo leve, né? Um enredo que falando sobre mais um sobre o universo infantil, de certa maneira, né? Mas leve, um samba gostoso. O samba é gostoso, sim, de ouvir, gostoso de cantar junto, com seus refrões e sua letra envolvente, seus lalaiás. É muito gostoso o samba da Portela. Davi Corrêa na sua essência, né? Assim, com esse talento que ele tinha de trazer sambas que ficavam muito populares, né? O Davi Corrêa é um cracaço, né? Assim, a gente tem vários sambas, a gente já falou de alguns deles aqui, a gente ainda vai falar de outros, ele é um cracaço. Tem uma coisa curiosa que eu estava vendo numa análise desse samba também, que eu li uma vez, que o samba começa com A Brisa Me Levou, né? E ele tem no mesmo ano um samba para Ponte, que é a brisa faz voltar, alguma coisa assim, uma melodia e uma letra muito parecida. Mas é porque, assim, a gente consegue, dentro dos compositores de samba enredo, a gente consegue ver naquele compositor algumas características, seja na melodia, seja na forma de escrever a letra, em que um samba acaba lembrando o outro de alguma maneira. Eu acho que sempre vai acontecer isso, de você olhar e falar assim, esse samba é a cara de fulano de tal. Tanto que acontece muito quando as pessoas falam, fulano botou samba em tal escola, mas não está assinando. Por quê? Porque a característica daquele samba é muito marcante daquele compositor, a gente consegue reconhecer. E Davi é isso, coisa de craque mesmo, né? E essa coisa de botar samba em várias escolas não é de hoje, né? Hoje a gente vê gente aí, sei lá, 4, 5, 6 escolas, tá lá no meio da parceria ali, tentando emplacar, né? Já acontecia, até porque eram todos alguns muito amigos, né? Aí um dá um pitaco no samba, o outro dá um pitaco no outro, acaba que ia parar em várias escolas, né? E é aquela coisa, né? 18 compositores no samba, né? Hoje tem uma questão de ter muitos compositores no samba também, porque os custos para você botar um samba são muito grandes, e botar um monte de compositor, você rateia o custo, né? Não, e leva a torcida. Virou uma coisa muito mais competitiva, né? Assim, hoje você vê estrutura de gravação de samba para antes mesmo do samba ir para a quadra lá, você já tem uma gravação bem profissional. Fazem clipe de samba concorrente, é uma loucura mesmo. Para a alegria do pessoal de Madureira e Oswaldo Cruz, vamos ouvir o samba aí do Davi Corrêa. Hoje tem marmelada. Embala na rede do tempo, feliz sonhador, sou criança e vou correr. Arranco do peito um aplauso, e num abraço venho homenagear. Hoje, a alegria do palhaço, na tristeza dá um laço, e pra minha escola canta de viva! Olá, o pau din-din, suspende a lua din-din, o palhaço que está lá no meio. E agora a gente vai falar da Imperatriz Leopoldinense, que também levou um dos títulos. A terceira campeã. Terceira campeã. Primeira, segunda e terceira campeã, né? Mas são 3 uma das campeãs. A Imperatriz. O que tem de interessante nesse Carnaval da Imperatriz? Primeiro que ela, definitivamente, ela crava como uma grande escola, né? É o primeiro campeonato dela no grupo especial. Com a força do senhor Luizinho Drummond, que consegue trazer o Arlindo, que foi campeão em 79, né? Com a Mocidade. Ele traz o Arlindo. O Arlindo, ele faz o enredo, o que é que a Bahia tem, que é um enredo que, de certa maneira, foi visto na mão dele mesmo, acho que no Salgueiro, uns anos antes, mas ele faz uma revisitação. O samba, o que ele tem de característica? Além de ser um samba belíssimo e tudo mais, ele é um samba que ele não tem muitas palavras de origem africana, diferente da maioria dos sambas que a gente vê quando vai se falar de
de africanidade, de influência africana no Brasil, como na Bahia, né? Então ele era um samba sobre a Bahia. Parecia que eles estavam querendo dizer que a Bahia tinha mais coisas além daquilo que se via em outros sambas, em outras escolas, né? E é isso, foi um desfile luxuoso, um samba gostoso, um samba que saboroso, se tornou imortal. Falava das comidas da Bahia. Vinha com todas aquelas características que a gente conhece, que fazem a gente querer voltar, inclusive. É verdade. E gostoso de ouvir, gostoso de sambar, foi um desfilaço, a escola brincou muito. Um bom samba, uma escola bonita, o desfilante fica feliz, né? Desfila feliz. E aí entra mais um patrono nessa briga aí, né? Seu Luizinho, ele entra nesse ano e ele fala assim, opa, eu também estou nessa aí, eu sei fazer isso aí também. Não são só vocês grandes, não, eu também vou fazer. E realmente, a partir dali, a Imperatriz ela se consolida como uma escola grande. Ramos para o mundo. Vamos lá. Imperatriz Leopoldinense. Vamos escutar o samba também. Aí a terra da magia, da feitiçaria e do candomblé. Caô, meu pai, caô, caô, meu pai chamou. Caô, meu pai, caô, caô, meu pai chamou. Que coisa linda ver o ritual do lava-pés, a lavagem do ar das catedrais e o pregoeiro a dizer: quem vai querer um par de castanha, pé de moleque entender. E agora a gente vai falar do segundo lugar, que também empatou com 3 escolas disputando o segundo lugar. Pois é, Mocidade, União da Ilha e Vila Isabel. 3 grandes sambas também. Esse ano como o Cazé começou falando, né? Um ano bom de conversar sobre samba. Com certeza. Fernando Pinto se redimindo, né? Ele tinha caído com o Império Serrano e aí volta bem na Mocidade, né? Mais tropicalista do que nunca. Mais bem característico do tipo já de carnaval que ele gosta de fazer. Já diz o enredo, né? Tropical é maravilha. Né? O Fernando era um artista brilhante também, né? Impressionante o que ele faz, a visão dele é uma visão muito clara sobre arte, sobre carnaval. O samba é um samba bastante conhecido também, ficou imortalizado e é um desfilaço, assim, é impressionante a capacidade da Mocidade de fazer um desfile para cima, um desfile alto astral com samba. Quando o samba é bom, né? Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Baila no ar a poesia, a Mocidade irradia sua magia nesse carnaval, ó carnaval, ó natureza linda, seu beleza infinda, a esse país tropical, tropicália, maravilha, olha enredo e fascinação, rios e cascadas como um véu de prata, na imensidão. Esse samba é um samba do Ney Viana, né? E tem gente que acha o samba um pouco marcheado, eu acho que realmente ele mas ele tem refrões muito fortes e isso encanta as pessoas. É importante ressaltar também, a gente já vinha comentando, é o último ano do Mestre André na bateria, ele falece em 1980, então é o último carnaval dele à frente da bateria da Mocidade. E uma falta terrível. Eu estava até conversando com vocês aqui. Mestre André é o principal responsável por eu ter me tornado Mocidade Independente Padre Miguel. Ele era um espetáculo. Hoje a gente vê as baterias fazendo bossas, paradinhas e tal, mas na época era algo tão inusitado, né, tão incrível, né, que estava lá, né, inclusive Elza Soares cantando Lá Vem a Bateria da Mocidade Independente, não existe mais quente. Né? O Mestre André diz todo dia, ninguém segura a nossa bateria. Padre Miguel é a capital da escola de samba que bate melhor no carnaval. E agora a gente vai falar do outro também segundo colocado, a União da Ilha do Governador. No lema clássico da ilha, bom, bonito e barato. É a cara da ilha, né? A cara da ilha.
É justamente sobre isso o enredo, é sobre como a ilha tinha essa capacidade de fazer carnavais bons, bem feitos, né, E bonitos, populares. populares e com pouco dinheiro, né? Mais uma vez, Haroldo Melodia, puxa esse samba na avenida, é um desfile clássico da ilha, o samba é muito gostosinho, é tipo... Bom, falando de ilha é até difícil, porque a ilha, se você for buscar aí as antologias de samba, vai ter E é meia tudo dúzia desse da mesmo ilha. período, né? Esse E é tudo período desse é mesmo período. brilhante da ilha. Que eu acho que foi o que segurou, né, a ilha, na verdade, né? A gente fala do bom, bonito e barato, mas os sambas foram fundamentais para fazer com que esses desfiles ganhassem vida, né? Que acontecessem na avenida, né? Com certeza. Fundamental. Talvez um samba mais fraco, aí dizer, pô, o samba é fraco, a escola está pobre. Não tá, né? É isso. É isso. Um samba bom, um samba que levantava a arquibancada e fazia as pessoas simpatizarem com a escola. Olha aí o colori com toda a minha simpatia, um visual de alegria. Cante comigo esta canção de amor. Boa comunicação, não tenho luxo nem riqueza, a simplicidade e beleza. A festa do seu coração, muito bom. O meu bonito camarada, a simpatia e o retrato do povo no carnaval. Eu acho que nessa época havia até uma expectativa pelos sambas da ilha. Sim. Né? De que você tem... e que foram sambas que ficavam o tempo inteiro na cabeça da gente. A gente estava falando isso no programa passado, era uma época em que tocava muito no rádio, né? Então, você pegava esses sambas mais populares, aquilo tocava. Não é à toa que as pessoas conhecem até hoje, mesmo quem não via desfile naquela época, né? Eu acho que tem uma outra tradição também que fez com que os sambas ficassem muito conhecidos, que era justamente as vendas de LP e depois CD, que isso hoje não tem mais, né? Hoje tudo é digital, então você não compra mais. Mas eu me lembro, criança, que tinha sempre essa troca, né, de presentes do LP. Como prova viva, né? Eu acho que Nosso o carioca... querido... carioca da minha geração cresceu assim, no Natal, ficava ouvindo, né? Festa de Natal, não tocava música natalina, ficava tocando samba enredo. É verdade. O e o verão suburbano inteiro, sabe né? disso, o verão inteiro. É isso. E falando em samba enredo, um dos mais bonitos da história do Carnaval Carioca foi nesse ano, né? Martinho da Vila. Grande Martinho da Vila. Um enredo bem louco também. Louco não, mas assim, um enredo diferente, né? Porque se falar sobre sonhos, né? Baseado num poema do Drummond. Uhum. E aí um samba clássico, assim, não tem quem não conheça. Sonhei que eu era o rei que reinava como um ser comum. Eram por milhares por um, como livres raios, riscando os espaços, transando o universo, limpando os mormaços. Ai de mim, mal sonhava. Ai de mim que mal sonhava. Eu acho esse samba de uma beleza, e não é apenas a questão da beleza, né? Nós estamos falando aí de 1980, em 79 tem a anistia, né? Você está vivendo no país um período de abertura, né? Guardadas essas aspas aí todas, né? 80 é bem lento. Mas é um momento em que começa a se dar espaço ou começa a se conseguir driblar mais todas aquelas censuras, todas aquelas cercas de arame farpados e eletrificados que, né, cercavam a cultura brasileira. Ainda assim, tem uma frase nesse samba que não dá muito para compreender como é que ela passou, né? Que é a prisão sem tortura, que ele vai falando uma série de suposições, né, do que seria sonhado, e a prisão sem tortura é um dos sonhos. Então, uma relação direta com
com a ditadura militar. Né? Absolutamente. Assim, então, não dá nem para compreender como é que ela passou essa frase, mas ela passou para a alegria de muitos. Martinho sempre foi um cara politizado, né? Ele sempre foi um cara ali do movimento negro, um cara associado à esquerda brasileira, política. Então, embora às vezes o samba não pareça que tenha um cunho político, ele acaba tendo de alguma maneira, porque o compositor é um ser político. Então, Não dá isso para tirar aparece. isso da Não. obra da pessoa. Não dissocia, né, quem é a pessoa do que ele está fazendo enquanto arte. Tem uma entrevista que ele deu para o Roda Viva, da TV Cultura, em 2021, que ele fala da diferença do samba lá na época pós-Getúlio, e aí o samba com um engajamento político. Vamos dar uma olhadinha aí. Depois da época do Getúlio, era um exaltativo, era falar do Brasil, exaltar o Brasil, suas riquezas, falar dos fatos históricos, a independência, a república, a abolição e tal, ia por aí. Depois passaram a exaltar os seus grandes nomes e tal, falar da história de Portugal, falar do descobrimento e tal. Isso foi mudando, as escolas foram botando uma ótica sobre esses fatos. Isso é importante, é uma função que a escola de samba tem hoje. Hoje você não espera uma escola de samba que canta uma exaltação somente. Ela espera que ela tenha uma mensagem, que ela emocione, que ela não só alegre, mas emocione. O grande problema do samba enredo é que tem que fazer um samba enredo em que ele seja alegre para empurrar a escola, que é uma música para se cantar em movimento, e ao mesmo tempo que emocione as pessoas. Eu acho que também cabe a gente comentar, uma coisa que eu acho que chama a minha atenção, assim, é que a gente tem hoje a Vila Isabel homenageando Heitor dos Prazeres e tem um subtítulo nesse enredo que é Sonhei que um sambista sonhou a África. E aí eu automaticamente me leva para esse samba Com certeza, de 80 né? do Martinho. Porque Martinho vai ter uma grande guinada, né, na carreira dele também, depois que ele vai à África, né? Depois que ele visita Angola, que ele faz aqueles projetos, ele leva uma caravana de artistas para Angola. Se ele já é um cara engajado politicamente, já se entendia a potência de um homem negro politizado, ele indo à África, ele se reconhecendo naquele lugar, né, em Angola principalmente, que eu acho que é o lugar que virou a segunda casa dele, sem dúvida ali é a virada de chave mesmo. Incrível. E teve coisa quase trágica nesse desfile, não é isso? Teve sim, que a Unidos de São Carlos, além de ser rebaixada, ainda teve um acidente nos seus destaques de luxo, que resultou em costelas quebradas e um pulmão perfurado. Cara, eu me lembro claramente dessa cena, né? O Mauro Rosas lá se equilibrando. Até que a gente tem no Muita História para Sambar, tem uma entrevista com a Cristina Rego Monteiro, foi uma repórter da TV Manchete, cobriu todos aqueles primeiros carnavais da Manchete no Sambódromo, e ela conta que ela entrevistou, botaram ela num guindaste e ela foi até lá em cima onde estava o Mauro Rosas, porque ela estava impressionada que ele ficava num pitoco lá em cima e só um lugarzinho para segurar e aqueles carros balançando para lá e para cá, né? E ela conta, eu entrevistei ele um pouquinho antes, quando eu olhei, cadê ele? Ele já não estava mais lá. Eu me lembro disso, da imagem com o carro alegórico vindo, de repente ele tomba para trás, assim, desaparece. Desesperador. Pô, desesperador. E era alto, cara, era uma coisa assim, sei lá, de 15 metros. Então, tão alto que depois foi proibido nos anos seguintes que desfilassem assim no alto. É verdade. Depois, nos anos seguintes, eles não deixaram mais botar destaques em locais. Pois hoje tem um pouco mais de estrutura. Mesmo assim, né? Ainda acho. Mas mesmo é assim, melhor. É mais baixo, mas. Melhor. Não é nem que é mais baixo, assim. Hoje você tem até locais mais altos, mas você tem uma segurança maior. Tem uma firmeza tanto na estrutura quanto segurança mesmo. Hoje eles usam um cinto de segurança preso
bendito pitoco que você falou, exatamente. mas aí fica um centro de segurança. Tem um perto. nome, Então, tem um se ele nome tombar, menos próprio, é o né? Santo Assim, Antônio. Santo Antônio é aquele ferro que o pessoal segura, e às vezes também tem uma gradezinha, depende da ideia com do carnaval. certeza. Mas eu me lembro, eu desfilei ano passado, e aí no carro que estava atrás assim de mim, tinha umas meninas em cima de uma plataforma, bem mais baixa, evidente, mas vai tentar sambar com aquilo ali, segurar e sambar, e o carro balançando. Balança dessa. É complicado. Deve dar um nervoso. E esse ano, apesar de todo esse desfecho quase trágico aí da São Depois ele Carlos, ficou bem, depois o Mauro ficou se bem. recuperou. A escola nem tanto, que a escola caiu, né? Mas eu adoro o samba desse ano, que é um samba sobre Ismael, né? Que fala do começo do samba ali É um em São samba sobre Carlos, ele né? mesmo, né? É um samba que puxando Fala sobre a essa... Deixa Falar. O Ismael, o criador da primeira escola. Eu acho tão... Talvez porque, na época, eu, com 17 anos, não tivesse a noção de como tudo se construiu, né? E aí, ouvir aquele samba contando as origens daquilo que eu gostava, talvez tenha me cativado mais. A Estácio, ela, aliás, nessa época ainda é Unidos do São Carlos, né? Unidos do São Carlos, ela nasce a partir da junção de blocos ali do Morro de São Carlos, onde também se deu origem a Deixa Falar, né? Inclusive, a Deixa Falar é citada no samba. Isso, porque a origem... segundo consta, a origem de todas as escolas de samba tem uma disputa na origem, mas só que na época não se usou esse termo foi se usar mais adiante. Nesse ano também o Cartola se recusou a desfilar na Mangueira. É mesmo? Eu não sabia. Não me lembrava disso. Ele protestou contra a exigência de desfilar em um tempo máximo de 80 minutos, que, segundo ele, desvirtuava do samba. E aí ficou a famosa frase: isso não é carnaval, é parada militar. Uau, olha só. Eles mexiam muito com o tempo de desfile nessa época, diminuía 10 minutos. Foi diminuindo de 10 em 10, até chegar no que é hoje, né? Que hoje o desfile é pequenininho também. É verdade. É isso. Então é isso, encerramos mais um Vitrola. Siga nossas redes sociais, tanto do Badal UERJ quanto do Samba Vivências. E até a próxima. Muito obrigada, Diogo. É isso, tem nem o que dizer. Já falou aí da rede social, tá tudo certo. Até a próxima, pessoal. Um prazer sempre estar com vocês. Daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo, Diogo, para falar de 81. Vamos falar de 81 também, é bom, hein? Beleza. Badal UERJ, Som Preto, Festa Brasileira.